Abram, por favor, a Escritura em Apocalipse capítulo 8. No segundo domingo do mês, nós estamos considerando o livro de Apocalipse. E peço a você que, se puder, mantenha o livro aberto. Ele pode ser de valor para o entendimento da exposição da Palavra de Deus na manhã de hoje. Apocalipse capítulo 8. Você que está aqui, você que vai ouvir a palavra do Senhor depois, através desta gravação, igualmente cuide para ter a Escritura diante de você e considerá-la com atenção. Apocalipse capítulo 8. Você deve se lembrar que o hábito ou costume pode produzir uma falsa confiança. A gente vai se acostumando com as coisas, a gente vai se habituando às coisas, e esse hábito, esse costume, vai nos trazendo uma confiança, às vezes, falsa. Já ouviu falar daqueles alertas de calamidade? Vem a defesa civil e diz a alguém: olha, esta casa não vai resistir a próxima tempestade, ela está condenada, e a pessoa insiste em permanecer ali, e vem a tragédia e morre ali aquela família, e, às vezes idosos e crianças. Às vezes tem uma ponte numa estrada e algum órgão ligado à mobilidade diz assim: essa ponte está condenada. Não colocam ali algum tipo de placa, impedem ali alguma fita. Mas as pessoas estão tão acostumadas a passarem por ali, tão habituadas, que elas são tomadas de uma falsa segurança. E elas atravessam, e recentemente você deve ter ouvido de uma ponte assim que caiu e trouxe tragédia. Por que exatamente assim? O hábito, o costume, pode produzir uma falsa confiança. Nós somos esse livro extraordinário, que é o livro do Apocalipse, que consiste de visões entregues ao apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra. É um livro cheio de símbolos, cheio de imagens. A primeira delas foi a visão das 7 igrejas, que o Senhor Jesus deu a João. O Filho do Homem andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí o Senhor Jesus apresenta essas 7 igrejas. Depois temos os 7 selos. Há uma visão cósmica, universal, e lá no centro está o trono de Deus, todo o universo posto ali. E apenas o Cordeiro foi achado digno, apenas Jesus Cristo, o Cordeiro, digno de abrir o livro e de desatar os selos. E aí o Senhor Jesus então apanha da mão direita do Pai o pergaminho e vai desatando os selos. E à medida que ele vai desatando os selos, imagens e realidades são apresentadas. No 5º selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Naquela altura, quando João recebeu essas revelações, não eram pequenos os números, não era pequeno o número de cristãos que já havia sido sacrificado por causa de sua fé. Na época de Nero, e agora na época de Domiciano, imperador. E João viu, debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E essas almas clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E aí chegamos ao 7º selo. O selo é aberto aqui, está no capítulo 8. E a gente vê de início orações e incenso. Vejam o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Um silêncio absoluto. Um silêncio que gritava alto. Aliás, o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é desconfortante. Hoje nós temos uma geração que lida muito mal com o silêncio, não é verdade? O silêncio desconforta. E ele antecipa que algo importante e solene está para acontecer. E aí chegamos ao verso 2, que depois do silêncio fala-se de trombetas. Silêncio, trombetas. Veja o verso 2. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. O toque da trombeta na Escritura é um alerta, é um chamado, é uma advertência. O toque da trombeta chama a atenção para quem ouve o rebate e se prepare. Em especial, para que se prepare para uma batalha. A trombeta chama a atenção. Essa é a razão porque Jesus disse que quando nós fizermos a nossa obra, a nossa esmola, nós não mandemos tocar trombeta diante de nós, porque ela chama a atenção, não é? As pessoas fazem isso, eles querem fazer obra social, mas querem tocar trombeta. E Jesus diz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E assim, trombeta também é para dar chamado à batalha. Razão pela qual o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Não é a primeira vez que fala-se de trombeta. Aquela voz que falou com João no capítulo 1, tinha voz de trombeta, a voz como de trombeta, aliás, possante, altissonante. E agora, quando fala dos 7 selos, a mesma voz, como som de trombeta, fala com João. 7 trombetas. Aliás, não é a primeira vez que você tem na Escritura 7 trombetas. Na batalha da conquista de Jericó, ali uma coisa importante era, quem iria conquistar a cidade era o Senhor. Isso precisava ficar claro. Que era o Senhor quem conquistaria aquela cidade. E aí o que aconteceu? Na frente ia a Arca da Aliança. E na frente da arca, 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta de chifre de carneiro. 7 trombetas. E diz lá o livro, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, e assim caíram os muros de Jericó, e os homens hebreus armados tomaram a cidade. Trombetas é uma coisa bastante comum em Israel. Em Números diz, os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão trombetas. Quando na vossa terra saíres para pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo perante o vosso Deus. Sereis salvos de vossos inimigos, semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses. Também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor. E assim você tem na Escritura uma ideia muito clara. Aqui os sacerdotes iriam tocar as trombetas como um alarme
para que as pessoas pudessem se lembrar de Deus. E o toque da trombeta era Deus chamando a atenção dos israelitas. Deus convocando a audiência para atenção e se preparar. Aí temos aqui orações e incenso. Veja o verso 3. Aliás, os versos de 3 a 6. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. A conexão entre incenso e oração é uma coisa antiga em Israel. A razão é que lá no tabernáculo e no templo, aliás, o templo era chamado de casa de oração para todos os povos, o sacerdote queimava todos os dias, 2 vezes, manhã e de tarde, incenso no altar de ouro, no santo lugar. E enquanto os sacerdotes queimavam o incenso, e aquele cheiro, a fumaça, enchia o lugar e se espalhava ali nas imediações imediatas, os presentes ali, o que eles faziam? Eles oravam. Orações e incensos estavam juntas. E aqui se diz a oração dos santos, a oração de todos os santos. Verso 4, subiu a presença do Senhor, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E aí você observa aqui na linguagem da Escritura, pelos versos 5 e 6, é que as trombetas, elas sucedem às orações dos santos. Ou seja, as trombetas são um tipo de resposta divina ao clamor dos santos. Observa, é do altar. O que o anjo fez? Ele atirou à terra o incenso. Deus respondendo às orações. E agora temos as 4 primeiras trombetas. E elas trazem um juízo de Deus sobre a criação. Eu preciso dizer algo aqui importante. Hoje, quando nós olhamos esse mundo criado, a gente fala assim, é a natureza. A natureza está aí. Em rigor, não há grande problema com isso. Mas esse conceito de natureza é um conceito naturalista, é um conceito pós-renascença, pós-renascimento. Um conceito naturalista. Na Escritura não tem essa palavra natureza nesse sentido, para descrever esse mundo criado. Aliás, na Escritura é exatamente isso que eu acabei de falar. Na Escritura, isso que nós chamamos de natureza é chamado de criação. Porque ele é um conceito teísta. Se há criação, há um Criador. É isso. E aqui está muito claro para nós, e nós vamos nos perguntar, Deus governa a história, Deus governa sobre a natureza, Deus governa o mundo, ou o mundo está entregue a si mesmo? Ou o mundo está entregue aos seus próprios caminhos? A resposta cristã é que há um maestro regendo a criação. É um grande maestro, raios, trovões, tempestades, vulcões, mares, rios, sol, estrelas, lua, tudo que passa pelas veredas dos mares, as aves, as árvores, tudo está nas mãos do Senhor. E vou chocar você.
até os vírus e bactérias, e o mundo microscópico, e o mundo também macroscópico, que você nem consegue ver. Tudo isso está nas mãos do Senhor. E esse maestro regendo a sua sinfonia, há movimentos sinfônicos em tons menores, muito tristes, muito lentos e muito largos e dolorosos. E aí vem a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Aqui, um grande impacto sobre a criação, sobre a vegetação. Não é? O ecossistema altamente atingido. Vem a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta. E como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, que os sinais nos oceanos. E aí a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, amargas, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, impotáveis, não bebíveis. Os rios e mananciais de água doce. Vegetação, a terra, o ecossistema, os oceanos, os rios e mananciais de água doce. E aí vem a quarta trombeta. O anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Aqui então você tem sinais no firmamento, no espaço. As três últimas trombetas, são 7, são chamados os 3 ais. Por isso se diz no verso 13: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda restam. Ai, ai, ai. São os 3 ais restantes, as 3 últimas trombetas. Há uma grande corrente de intérpretes cristãos que dizem que aqui nós estaríamos numa grande tribulação depois do arrebatamento. Eu não vou me dedicar a isto, não tenho essa intenção. Quero trazer daqui princípios operantes, universais, que se aplicam em todos os tempos. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, vai falar de morte, mas Deus preserva os seus. A sexta trombeta, que é o segundo ai, vai falar de um tempo de testemunho, embora num contexto de tribulações. E a sétima trombeta, que é o terceiro ai, diz assim: Este é o som da trombeta final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos
e vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Esta é a 7ª e última final trombeta. As 6 trombetas conclamam a atenção com juízos, antes que venha o grande juízo. Ou seja, antes que venha aquele último e grande e final e cabal e, vamos dizer assim, inapelável juízo, Deus está chamando 6 vezes, como em 6 dias, a atenção dos homens, antes que venha o grande juízo. Sabe, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as trombetas são sempre mencionadas nas passagens que falam do grande dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, que vem lá do Antigo Testamento, aliás, é uma expressão que se refere ao dia da grande visitação da ira do Senhor. E as trombetas estão sempre ligadas a isso. Por isso o Senhor Jesus diz assim: e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O apóstolo Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele diz em Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E naquele dia, quando soar essa última trombeta, não haverá mais esperança. A porta da graça estará fechada. Já não haverá mais recurso. Já não haverá mais possibilidades. Cessou o tempo dos alertas. As trombetas cessaram de tocar. Chega. Agora é hora do Senhor abaixar e nivelar a altivez dos homens. É isso que diz o profeta Isaías: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos serão de todo destruídos. O que é que isso nos diz? Isso nos diz que é muito importante a vigilância. Porque nós tendemos ao esquecimento e indolência. Se hábitos ou costumes podem trazer uma falsa segurança, o estado de vigilância salva vidas. Você já deve ter ouvido falar daqueles habitantes que moram em ilhas, que têm seus vulcões em atividade. Uma dessas ilhas é a Sicília. Ali tem um vulcão em atividade, no monte chamado Etna, que, aliás, nesse ano, no dia 10 de fevereiro, teve ali uma grande erupção.
E o Departamento de Proteção Civil italiano, o que ele faz? Ele vai observando o movimento sísmico do vulcão. E ele eleva de verde para amarelo o nível de alerta nos arredores. E por vezes emite alerta vermelho. As cidades situadas ali na área da montanha, então são colocadas todas elas em estado de atenção e prontas para adotar medidas contra eventuais situações de emergência. Em alerta vermelho, ninguém fica ali. Os voos são proibidos naquela região. Sim, é muito importante atender os alertas. Não é sábio não atender os alertas. Você sabe de lugares comuns, onde os tremores de terra e terremotos são comuns? Os moradores costumam ter em suas casas luminárias em forma de pêndulo. Você sabe disso, não é? Porque quando a terra treme, as luminárias balançam. E sabe o que eles fazem? Ó, para fora. Todo mundo correndo, crianças. Às vezes não leva nem a carteira. Essa que é a grande realidade. Balançou aquilo ali, sai. É uma gente que está em estado de vigilância, em estado de atenção, de alerta. Sabe outra coisa que a gente aprende aqui? É que Deus está no trono. Quero chamar a atenção particularmente as minhas ovelhas aqui, porque nós somos uma igreja que crê nas doutrinas da graça e cremos na soberania de Deus, mas quero chamar a sua atenção para algo importante aqui. Deus está no trono, soberano, e o Cordeiro está à direita, o único a desatar os selos, mas os santos fazem as suas orações, e Deus as recebe e as responde. Ou seja, oração e fé andam de mão dadas. E a falta, o abandono ou a negligência na oração é sintoma de falta ou declínio na fé. Deus usa as nossas orações para o exercício de seu governo neste mundo. E Deus se compraz em usar as nossas orações. Ele se compraz nisto. Vejam isto, da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E é assim que os anjos tocam as suas 7 trombetas. Eu quero trazer uma palavra final, pedindo para que a gente considere um pouco o papel das calamidades. Nós somos, assim, nós temos memória muito curta, não é? A gente, às vezes, vai no hospital, passa um aperto, uma cirurgia, a gente tem dor, a gente sofre, daqui a pouco a gente está repetindo. Aí melhoramos. Melhoramos, fomos para casa. Daqui a pouco estamos repetindo os mesmos maus hábitos. Porque a gente esquece. A gente esquece. Tivemos agora, ainda temos aí o vírus, não é? A pandemia, vivemos uma situação, gente na igreja, na nossa igreja perdemos irmãos queridos, mas a gente se esquece. O ser humano é assim, não é? O ser humano se esquece. Um dia vieram a Jesus Cristo com aquela pergunta: olha, a torre caiu, a torre de Siloé caiu, que tragédia, e matou aqueles homens que estavam lá. O que eles fizeram? Inocentes. E Jesus faz uma coisa importante. Jesus vai falar que diante da calamidade, o nosso grande papel é nós nos arrependermos. Que elas são uma espécie de alarido da trombeta, de rebate da trombeta, chamando-nos para o arrependimento. Ele vai falar: você lembra daqueles também que morreram lá no altar, que Pilatos esmagou lá, matou? É preciso arrepender-se antes, vocês que estão vivos.
as calamidades que se abatem sobre esse mundo caído devem ser para nós como trombetas de anjos celestiais tocando. Uma oportunidade, um chamado. Deus o está chamando. O ser humano caído, o ser humano pecador, a acertar a sua vida com Ele. Como o Senhor trouxe as pragas lá no Egito, que se abateram sobre o vale do Nilo, e pedindo que Faraó se quebrantasse, que ele se quebrantasse, que os egípcios quebrantassem, que os exatores dos hebreus se quebrantassem. Pragas. Mas ao contrário, né? Eles tinham arrependimentos passageiros, transitórios, com pouca raiz, né? Deus está chamando-nos a acertarmos a nossa vida com Ele. Antes que se abate a grande e última calamidade, antes que venha a última grande trombeta, antes que a mão de Deus pesada de sua ira chegue. Você acha que o que aconteceu nesses 2 anos de pandemia foi algo grave? Você não sabe o dia em que a mão de Deus pesar sobre a humanidade rebelde, hostil, impenitente, essa é a humanidade pecadora que volta as costas à santidade do Senhor. Espere, você não viu nada. Não brinque com a santidade do Senhor. Ele é Deus santo, Ele é Deus justo, Ele é Deus que visita a iniquidade. Ele não é um Deus que vai deixar as coisas barato. Ele não era um político aí indolente que passe vistas grossas ao pecado do homem. Não! Ele virá em juízo. A morte está à espreita pelas ruas. Esteja certo, esteja certa de que você está preparado para quando chegar a sua vez. Ali na Itália, nas proximidades da atual cidade de Nápoles, está o Monte Vesúvio. Teve ali uma cidade. E ali está uma ruína. Aquelas ruínas são consideradas pela Unesco patrimônio histórico da humanidade. Quando você chega ali naquelas ruínas, você vê estátuas. Muitas. Tem até um casal que se beijando, sabia? Petrificados. São pessoas que foram petrificadas na antiga cidade de Pompeia. Que no século I, Pompeia vivia no auge de sua prosperidade. Aliás, boa parte da aristocracia romana vinha a Pompeia para ter as suas casas de verão próximas ao mar. O costume vai deixando a gente com uma falsa segurança. Em agosto, ou alguns indicam que teria sido em setembro do ano 79 a.C., a cidade foi destruída em uma erupção vulcânica. Caiu lavras, poeira, destruída. Mas sabe o que é muito interessante? É que aquela região, compreendida ali pela cidade de Pompeia, ela apresentava bastante atividades sísmicas. A terra ali tremia muito frequentemente, tremia.
17 anos antes do vulcão ali do Vesúvio ter a sua erupção, 17 anos, houve um terremoto que assolou a cidade, abalou a região. Mas esses sinais não foram tomados em devida consideração. A ponto de que, quando diz Plínio jovem, que escreveu as crônicas da queda, da destruição de Pompeia, diz que os habitantes da área não tinham conhecimento de que o Monte Vesúvio era um vulcão. Eles não tinham conhecimento de que o Monte Vesúvio era um vulcão. A terra tremia. Veio um terremoto, uma trombeta tocou antes, e eles não ouviram. Uma falsa segurança e prosperidade acabaram por adormecer, entorpecer a sensibilidade. E os moradores da região não tomaram em conta os devidos sinais. Eu finalizo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz assim, o pastor Rubem leu o texto: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que está acontecendo é a longanimidade de Deus, essa paciência profunda de Deus, que está, por assim dizer, como diz aqui o apóstolo, alargando esse tempo. O apóstolo faz uma pergunta ao apóstolo Paulo agora, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a sua tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus. Isso é tempo para o arrependimento. É tempo de reconhecer e abandonar caminhos pecaminosos. É tempo de não endurecer o coração. É tempo de lembrar que em Cristo existe salvação plena e gratuita para todos que vivem e que vierem a Ele com verdadeiro arrependimento e fé. Antes que toque a última trombeta, ouça as trombetas tocando e arrependa-se. Esta é a oportunidade que a longanimidade, a bondade de Deus está concedendo a todos nós. Vamos falar com o Senhor. Senhor, Tu que governas, soberano, por meio de Teu Filho Jesus Cristo, que desata os selos dos propósitos do Senhor sobre o universo em geral e sobre a humanidade, a história humana em particular. Senhor, ouve as nossas orações e dá-nos ouvir os Teus alertas. Dá-nos ficar atentos aos sinais da Tua longanimidade, refreando a Tua ira que está sendo entesourada para o dia do juízo, quando ninguém terá outra escapatória, outro refúgio, se não estiver debaixo da árvore frondosa do escudo que é o Teu Filho. Dá-nos sermos vigilantes. Dá-nos quebrantamento, genuíno arrependimento. Não nos deixes entregues à insensibilidade, à dureza, à consciência petrificada, ao endurecimento. Dá-nos graça antes do juízo. Visita com graça essa nossa geração tão incrédula, tão aparente,
tão carente de genuína fé e vitalidade. Vem, Senhor, e visita-nos antes que se feche a porta da graça, antes que toque a última trombeta. Amém.